Olá, esse é o Jornal da Evidência, uma iniciativa do módulo de Iniciação e Fundamentos Científicos do curso de Medicina da UEMS. Você já ouviu falar na profilaxia pré-exposição, ou PrEP, e sobre sua possível relação com o cometimento de infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs? Hoje iremos conversar sobre esse assunto e sobre a visão das pesquisas recentes a seu respeito. A profilaxia pré-exposição, ou simplesmente PrEP, é um método farmacológico que, associado a outros métodos de proteção, como preservativos, auxiliam na diminuição da contratilidade do vírus HIV, sendo importante principalmente para populações de riscos. O surgimento da PrEP possibilitou mais uma medida de proteção contra a infecção pelo HIV pelas populações de riscos, homens que têm relação com homens, profissionais do sexo e usuários de drogas. Desta forma, a PrEP vem cumprir seu papel de auxiliar no controle da disseminação do vírus. O medicamento usado, conhecido como Truvada, é uma combinação de dois medicamentos, a entrencitabina e o tenofovir, que também é um medicamento utilizado no tratamento da hepatite. Ele deve ser tomado antes da ação de risco, com o intuito de diminuir a chance de infecção. Sabendo disso, nos levamos a pensar: existindo um medicamento com tal potencial, isso poderia influenciar nos hábitos sexuais de homens que transam com homens? Haveria diminuição do uso de preservativos ou outros métodos de prevenção? Haveria um aumento dos índices de outras ISTs? Desta forma, para responder essas perguntas da melhor forma possível, selecionamos o melhor nível de evidência científica, a revisão sistemática com meta-análise. O objetivo do vídeo será a avaliação de uma meta-análise que aborda este assunto. Para encontrar artigos e dados que pudessem nos ajudar a responder a tua pergunta, utilizamos o acrônimo PICO, o qual se traduz em população-alvo, intervenção, C de comparação, O de outcome, desfecho relacionado à intervenção. A presença desses 4 pontos traz uma maior confiabilidade ao artigo, assim seguimos com o nosso. A nossa população, homens que transam com homens, a nossa intervenção, usuários de PrEP, a nossa comparação, homens que transam com homens sem uso de PrEP, e o nosso desfecho, aumento, manutenção ou diminuição das taxas de STs. Os artigos científicos utilizados na meta-análise foram buscados nas principais bases de dados eletrônicas, Medline, Cochrane Library e Base. O vídeo se baseia na meta-análise intitulada Incidence of Sexually Transmitted Infection in Men Who Have Sex with Men and Who Are at Substantial Risk of HIV Infection. A meta-análise of data from trials and observational studies of HIV per exposure prophylaxis. Sem mais delongas, vamos discutir. Para realizar a meta-análise, os autores procuraram sistematicamente prensar os estudos observacionais de PrEP em homens que fazem sexo com homens que relataram dados sobre a incidência de STs durante o período do estudo. Foram verificados todos os registros identificados quanto à elegibilidade usando um processo de 2 etapas, triagem de títulos e resumos, primeiro, e avaliação de textos completos dos registros incluídos posteriormente. Para avaliar a qualidade dos dados, foram estabelecidos 3 critérios. Primeiro, foi avaliado se os dados sobre as taxas de incidência ou números de diagnóstico de STs foram relatados explicitamente ou fáceis de calcular ou interpretar. Segundo, se os estudos relataram ter realizado procedimentos de triagem para a detecção de ISTs durante o acompanhamento. E terceiro, avaliaram o tamanho de cada estudo, considerando mais de 500 pessoas por ano, acompanhamento, para ser um indicador de dados de incidência de maior qualidade. Assim, foram selecionados 2.416 artigos, dos quais 1.581 continuaram após busca por duplicadas. Destes, 1.456 foram excluídos após a leitura do título e resumo, deixando 125 publicações para serem analisadas em texto completo. Finalmente, 24 artigos, reportando os resultados de 20 estudos, foram adicionados. O estudo mostra que as taxas de diagnóstico anual para qualquer IST variaram de 33% a 100%, enquanto a taxa média de diagnóstico entre os estudos de maior qualidade, de acordo com o intervalo de confiança, foi de 84%. Das 3 ISTs bacterianas mais comuns, sífilis, gonorreia e clamídia, a sífilis é aquela em que o aumento do teste de IST pode ter o menor impacto nos diagnósticos. Isso ocorre porque pode ser detectado em um exame de sangue e, portanto, solicitado com outros testes de sangue. Por outro lado, os diagnósticos de gonorreia e clamídia são frequentemente dependentes de esfregaços retais e da garganta, que são realizados para esta finalidade. A taxa média de diagnóstico de sífilis em usuários de PrEP nesta meta-análise foi de 9,2% em geral e 9,5% nos estudos de maior qualidade. A taxa de gonorreia variou de 12% a 43%, com uma taxa média de 27% e uma taxa de 40% nos estudos maiores e mais rigorosamente controlados. A clamídia foi diagnosticada em taxas muito semelhantes, a variação de 14% a 48% em diferentes estudos, com uma taxa média de 30% a 42% nos estudos maiores e mais rigorosamente controlados. 5 estudos relataram a incidência de hepatite C. Ela variou do 0% a 1,9%, com uma taxa média anual de 1,3%.
Isso é muito elevado, uma vez que a incidência anual de hepatite C em homossexuais masculinos soropositivos é de apenas 0,78% e em homens soronegativos para HIV em geral é de apenas 0,04%. Não há, portanto, nenhuma dúvida de que existem altas taxas de IST em pessoas que recebem a PrEP. No entanto, a evidência de que a PrEP leva a pessoa a adquirir mais ISTs é muito mais ambígua. Em particular, o quadro é confundido pelo fato de que a PrEP leva as pessoas a fazerem testes de ISTs e serem diagnosticadas e tratadas com mais frequências. Desta forma, o aumento no número de testes para diagnóstico é um fator causal, que influencia diretamente no aumento do número de diagnósticos de ISTs. Os próprios autores comentam: estudos de PrEP recrutaram homens que fazem sexo com homens com comportamento sexual de alto risco, enquanto homens que fazem sexo com homens em estudos que não utilizavam a PrEP podiam ter comportamento de risco diferente, relatando assim que o resultado possui um viés para interpretação. Utilizando o Amstar para análise da qualidade da meta-análise utilizada, chegou-se ao resultado de baixa qualidade crítica, uma vez que o viés não é explicado. Apesar dos resultados parcialmente heterogêneos, os dados mostram altas taxas de incidências de ISTs entre homens que fazem sexo com homens que se envolvem em comportamentos sexuais de alto risco, como sexo sem preservativo. A evidência para saber se o aumento das ISTs acontece antes ou depois do início da PrEP é muito variada e sugere que pelo menos algumas das altas taxas de ISTs observadas em pessoas que recebem PrEP se devem a altas taxas de teste de ISTs. Os autores concluem que a taxa de incidência de STs entre gays que têm comportamento de alto risco são altas e levantam preocupações particulares com relação à gonorreia e hepatite C. Acrescentam ainda que, oferecendo acesso a estruturas que proporcionam monitoramento regular de STs e tratamento imediato, a PrEP pode não apenas diminuir a incidência do HIV, mas também ter efeitos benéficos na redução da carga de STs,